Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Apesar de fazer muito tempo que eu não gravava nenhum vídeo pra vocês. Eu fiquei um tempão sem gravar vídeo porque a internet que eu tinha em casa era uma internet horrível, era horrorosa, era a pior internet do mundo. Então eu não conseguia upar meus vídeos. Então só pra vocês terem uma ideia, eu tinha que ir na casa do meu namorado ou na casa da minha mãe pra poder upar os vídeos. E aí com a quarentena eu não estava indo com a frequência que eu costumava ir, então eu fui deixando um pouco de lado. Mas agora eu já, tomei vergonha na minha cara, tô com uma internet melhorzinha e vai dar pra fazer mais vídeo. Então bora lá! Antes da gente começar, já peço pra vocês, deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal, envia o vídeo pros amigos, manda pra todo mundo, faz aquela divulgação pra dar uma força aqui, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso top 10 lugares mais assombrados do Brasil. Então fique esperto, se aparecer sua cidade, comenta aqui embaixo o que apareceu. Vamos lá para o nosso primeiro colocado. Então, em primeiro lugar, fica o Teatro Amazonas, que fica em Manaus. É um teatro muito famoso e muitos funcionários já falaram que viram vultos, que ouviram barulhos de lamúrias, como se tivesse alguém resmungando, chorando. Os funcionários também já alegaram ter percebido trocas de objetos de lugar. Então eles deixavam um objeto num local e aí quando eles iam procurar estava em outro e ninguém mexeu. Muito bizarro. Claro que, não é todo mundo que acredita. Outras pessoas acreditam tanto que chegaram a pedir demissão do teatro antes de completar 1 mês, 2 meses e assim por diante. Eu encontrei uma reportagem falando sobre o teatro e eu vou deixar aqui na descrição para vocês olharem, tá? O nosso segundo lugar é a penitenciária de Cariri, que fica em Juazeiro do Norte. As pessoas, os presos, que ficam lá e os funcionários, eles falam que escutam muito barulho de porta e janela abrindo e fechando. Algumas pessoas falam que as mulheres que estão chorando lá são mulheres que foram assassinadas pelos presos que estão nessa penitenciária. Agora, eu acho muito perigoso, assim, você ter um fantasma numa penitenciária que fica abrindo e fechando porta, Tipo, imagina, os presos tudo correndo, indo embora e falar, meu Deus, quem abriu os portões? Ai, os fantasmas. O nosso terceiro lugar é o Mercado Modelo, que fica em Salvador. O nome é Mercado Modelo, ele não é modelo, é um mercado, não é um mercado modelo, é o Mercado Modelo. Esse mercado, pra quem é daqui de São Paulo, é como se fosse o mercado municipal. É um mercado bem grande, vende várias coisas lá. E tem uma parte subterrânea dele que são vários túneis, onde eles guardam bebidas, Guardam estoque de bebidas lá embaixo. Os funcionários que descem bastante por lá, eles já relataram terem escutado muito choro, grito, pedidos de socorro, aqueles pedidos de socorro assim que dói no peito. Os moradores que residem ali na região, eles já falaram que aquele local em específico, eles usavam para trancar os escravos ali dentro. Então imagina o tanto de gente que sofreu, que morreu ali dentro. E aí ficou ali, os pedidos de socorro, ficaram ali os pedidos de socorro e os espíritos tentando sair dali. O quarto lugar é o Cavaleiro de Jaraguá, que fica em Goiânia. Vários moradores da região alegam que tem uma rua que se chama Rua das Flores e que nessa rua tem uma casa que ela é super mal assombrada, que tem vários espíritos lá, vários fantasmas lá e que eles não ficam só na casa, eles também tomam conta ali do quarteirão, Mas tem um espírito específico que reside ali na casa por muito tempo, e muitas pessoas já falaram que viram ele por lá, que é o cavaleiro. Então eles já alegaram ter visto um homem em cima de um cavalo, dizem que durante a noite você escuta o barulho dos passos do cavalo, o barulho de espora batendo. É um negócio assim muito bizarro. Se fosse aqui perto de casa, eu escutando barulho de cavalo, bom, se fosse aqui perto de casa eu ia achar que é o homem da carrocinha, Mas... Em quinto lugar, nós temos a Rainha do Maranhão, que fica em São Luís. Ana Jensen era uma mulher extremamente pobre, ela era muito pobre, e aí com o tempo ela conseguiu ganhar muito dinheiro, muita fama, muito poder. Todas essas histórias que eu tô falando aqui pra vocês, se vocês quiserem que eu pesquise a fundo alguma delas e conte pra vocês toda a história e faça um vídeo só dessa história, deixem nos comentários que a gente faz pros próximos vídeos, tá? Ela se tornou muito famosa pela crueldade que ela tinha em tratar os seus escravos. Então, muitas vezes ela pegava os escravos
jogava no fundo de um poço e deixava eles lá para apodrecer lá dentro, como método de tortura. Então ela ficou muito famosa pelo método com que ela tratava os escravos dela. Isso, ai. Gente, Ela morreu em 1869, mas ainda assim existem pessoas que dizem ter visto a Ana dentro de uma carruagem, uma estátua de uma carruagem que fica perto da Praia Grande, lá em São Luís. E você for lá, quem sabe, se você morar em São Luís, fala aí pra gente se você já viu ou não esse fantasma, ou se conhece alguém que já viu. Em sexto lugar, a gente tem a Casa Buriti dos Lopes, que fica no Piauí. Essa casa é uma casa super simples, como vocês vão ver aí na foto. É uma casa muito simples e quem mora lá, quem reside nessa casa, é uma senhora já de idade, ela é muito velhinha e dizem que ela já não tem mais nada, ela não tem nenhum bem, não tem mais nada. Porque direto as coisas dela voam pela parede, como se tivesse alguém jogando na parede, quebrando as coisas dela. E muitas vezes jogam e não acertam a parede, passa pela janela e aí o objeto acaba caindo na calçada e ela nunca mais pega. Então imagina você morar numa casa sozinho, indefeso, sem ninguém. Bom, tinha alguém lá, né? Com fantasmas jogando suas coisas pela janela. Que bizarro, mano. Em sétimo lugar, nós temos a cidade fantasma de Fordlândia. Para quem não conhece, essa cidade foi construída pelo Henry Ford, que sim, é o cara que é o dono da Ford, que construiu os carros da Ford, que fez tudo lá bonitinho, lindo, maravilhoso. Ele comprou muitas terras próximas ao rio Trapajós, que fica no Piauí. Essas terras ele ia usar para plantar as árvores de seringueira, e das árvores de seringueira ele ia produzir a borracha para os pneus dos carros, né? Além dele plantar as seringueiras, ele também quis construir uma cidade. Ele construiu para os funcionários poderem residir perto do trabalho. Então as pessoas iriam morar ali naquela cidade para poder trabalhar e já ficar ali perto do ambiente, já ficar perto da fábrica. Me enrolei, dá um jeito aí. Porém, o que acontece? Tudo isso rolou no final da Segunda Guerra Mundial. Então o projeto acabou sendo abandonado, a cidade não foi utilizada e ela fica lá largada às traças. Aí começa, né, a história do pessoal que vive ali na região, nas cidades vizinhas, já falando que a cidade é uma cidade mal assombrada, que eles veem vultos, que eles escutam vozes e etc. Em oitavo lugar, nós temos o Solar das Sete Mortes, que fica na Bahia. É uma casa que na época da escravidão também, se eu não me engano, no século XVIII, isso aí. No século XVIII, uma das escravas matou toda a família, todos os patrões. Ela envenenou todos eles, era o marido, a esposa e os filhos. Reza a lenda também, não encontrei nada assim que desse certeza, de que um padre também foi encontrado morto com o mesmo veneno. Mas não sei ao certo, nem quem contou essa história sabe ao certo. Até porque século XIX, né, era morte pra tudo quanto é lado. Não tem como saber exatamente do que uma pessoa morreu ou não. Os vizinhos que residem ali perto da região, eles falam que escutam muito vozes, que veem a porta abrindo e fechando, escutam janela batendo e até torneira abrindo e fechando sozinha. Bem bizarro. Isso me lembrou uma casa que eu fui quando eu era criança. Gente, eu tenho tanta história de fantasma de quando eu era criança. Também, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, tá? Eu posso fazer um vídeo junto com uma amiga minha, que estava comigo nesse dia, contando essa história do dia que a gente foi visitar uma casa que foi construída na época da escravidão. Então, se vocês quiserem, a gente conta aqui pra vocês. Em nono lugar, nós temos o Castelinho do Flamengo, que fica no Rio de Janeiro. O castelinho, também construído no século XIX, era a residência de uma família que tinha o pai, a mãe e a filha, que era Maria de Lourdes. Os pais acabaram morrendo de uma forma muito trágica, eu não sei qual foi, porque eu não pesquisei a fundo, como eu falei pra vocês, mas acabou que a filha, Maria de Lourdes, acabou vivendo sob a custódia de um tutor. Esse tutor, ele judiava muito dela, ele maltratava muito ela e ele roubava os bens dela. É tipo aquele filme Desventuras em Série, né? O tutor roubava muito dela, roubava os bens dela, maltratava muito ela. Então ela acabou sofrendo muito ali na mão dele, demais. Com o tempo, é claro, ela faleceu, foi ficando mais velha e acabou falecendo ali dentro da casa.
E até hoje o castelinho existe, ele tá lá ainda, e as pessoas falam que escutam muito uma menina, que provavelmente é a Maria de Lourdes, gritando, chorando, pedindo por socorro, e algumas vezes até gargalhando de forma... A história desse castelo me lembrou muito a história de um castelo que tem aqui em São Paulo, que é o Castelinho da Rua Apa. Então eu vou deixar pra vocês, eu já fiz um vídeo sobre o Castelinho da Rua Apa, e eu vou deixar ele pra vocês aqui, ou aqui em cima, ou nos cards, vai estar em algum lugar aí, tá? Mas vão lá assistir que vocês vão gostar. É uma história muito boa, gente, muito boa. Em 10º lugar, claro que não podia faltar o Edifício Joelma daqui de São Paulo. O Edifício Joelma, depois do que aconteceu com ele, né, que pra quem não sabe eu vou contar aqui, ele foi renomeado para Edifício Praça da Bandeira, que é assim, né, as coisas acontecem, tragédia, e a pessoa muda o nome, que aí nada aconteceu, feijoada, é sempre assim. A tragédia que aconteceu nesse edifício foi registrada como uma das maiores tragédias em território nacional. Foi um negócio de louco, gente, foi tenso. Então, em 1974, aconteceu um incêndio que deixou 191 pessoas mortas e mais de 300 feridos. A quantidade de mortos eu não consegui achar ela exata, porque quando eu vi esse caso nas minhas pesquisas, eu vi lá que estava marcando 191 mortos. Em outros sites marcava 170 e poucos, e aí ia mudando de site para site. Então, eu não sei ao certo quantas pessoas foram mortas. Depois, como eu falei pra vocês, eu vou deixar só um resumão aqui do Edifício Joelma. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só disso e aí eu faço uma pesquisa mais aprofundada e trago as informações mais concretas pra vocês, tá? Então, atualmente, as pessoas dizem ouvir vozes lá, tem gente que vê pessoas na janela sem mesmo entrar no prédio. Se você tá passando assim na rua, você vê gente na janela. Às vezes eu passo lá na frente e quando eu vejo alguém na janela eu fico pensando, será que é uma pessoa ou será que é um espírito? Não dá pra saber. Tem gente que entra lá que fala que sente pessoas pegando em você, cutucando. Você sente pessoas como se alguém estivesse te queimando com isqueiro. E muitas pessoas que entram lá acabam saindo rápido, né? Porque não aguentam, falam que é um lugar muito ruim de ficar. Claro que a história do Edifício Joelma não é só isso, tem toda a história de como foi um resgate muito tenso, como o incêndio foi apagado, teve muita gente que se jogou do prédio, que falava, meu, eu tô aqui no altão, eu não consigo descer, eu não consigo subir, eu vou pular, e aí pulava da janela, muita gente pulava das janelas. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre essa história aqui e faço tudo completinho. Gente, esse foi o nosso top 10 lugares mal assombrados do Brasil. Então, não esqueçam de deixar aqui nos comentários qual a sua cidade, se você quer que eu faça um top 5 de lugares assombrados só da sua cidade, eu faço com todo prazer. Aproveitando a deixa, me segue no Insta. Mas coloquem nos comentários o que vocês querem ver. Isso é muito importante para eu poder trazer um conteúdo certeiro, porque eu tenho milhares de ideias na minha cabeça, mas nem sempre é o que vocês querem ver. Então já deixem aqui nos comentários, tá? Também deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e se vocês já presenciaram alguma coisa assim na região onde vocês moram, e se vocês moram em uma das regiões que eu falei, comenta aqui se vocês viram algum fantasma, alguma manifestação ou ouviram alguma coisa. Beijos de luz! Se cuidem.